como eu falei, acho que eu não falei gravando, né? Eu Não, não falei é, antes. é. Bom, depois de eu ter feito esse processo de autoconhecimento lá dentro do coaching, eu já estava procurando uma igreja para mim. Meu valor cristão e a vida de Jesus, os exemplos, as lições já eram muito fortes na minha vida desde de pequena, porque foi a forma como minha mãe me educou, né? Contando historinhas da vida de Jesus, contando as lições de Jesus através de parábolas. É, isso já era muito forte dentro de mim. No processo de autoconhecimento, eu entendi que os meus desafios, as minhas lacunas, as minhas não vitórias eram consequência da falta desse perdão. E eu não sabia perdoar de verdade. Eu não sabia perdoar da maneira correta, da maneira que precisava ser feita, de maneira humilde, de maneira verdadeira, se colocando como igual. Porque aí que tá. Não adianta você sentar na frente da pessoa que te magoou, que te machucou e dizer assim: eu te perdoo por tudo que você fez. Isso não é perdão. Isso é arrogância. Hum. Quando você está agindo dessa forma, você está se colocando numa posição de superioridade em relação à pessoa que você está perdoando. Porque E você se sente superior porque você perdoa aí, sou melhor que é como você. se assim, eu sou melhor que você. Eu Saquei, sou, eu sou saquei, tão bom que eu vou te perdoar. saquei, saquei. E essa não é a posição. A posição de perdão verdadeiro, como Jesus nos ensina, é uma posição de igual. De você entender que você também é falho, eu sou falha, ele é falho, ele me magoou, mas eu também devo ter magoado de alguma forma, ou ele foi magoado por outra pessoa e passou essa dor para mim de alguma forma. E todos estamos aprendendo e corrigindo uns aos outros. Então, olhar no olho e falar: eu te perdoo por cada um dos seus atos, falar sobre os atos que magoaram, né? Trazer isso à tona. Se aproxima um pouquinho do microfone. Sim, Ah, isso. falar desses atos de que magoaram, que causaram ressentimento, e falar: eu te perdoo por isso, pelo que você fez nessa situação que me machucou, pelo que você fez nessa situação que me machucou. Colocar cada uma dessas questões que machucaram com humildade no olho da pessoa. E assim se diminuir também, se colocar na mesma posição, sabe? É importante esse momento que é doloroso? É difícil pra caramba. Por isso que tem que ter uma preparação. Tem que chamar para essa conversa sobre o perdão, a pessoa, se ela ainda estiver entre nós, se ela ainda não tiver morrido, chamá-la para conversar enquanto é tempo, né? Porque foi o que eu fiz no caso. Me perguntaram: seu pai ainda tá vivo? Você já perdoou ele olho no olho? Esse questionamento me trouxe a reflexão de que eu precisava fazer isso olho no olho. Eu falei: não, ele tá vivo e eu vou fazer isso para ontem. E aí eu fiz logo em seguida. Então, não perder essa oportunidade, mas se preparar para ela, porque é muito forte. As dores vão vir à tona. Quando você falar sobre cada uma dessas mágoas, essas mágoas você vai sentir essas dores de novo, mas é importante fazer isso. E aí, depois que eu fiz isso, eu senti um processo de liberação na minha vida, em muitas áreas. Em muitas áreas da minha vida foram liberadas. Área profissional, área conjugal, várias áreas começaram a caminhar melhor. Eu ainda, como eu disse, não consegui ter isso na área conjugal e vou ter. E é interessante isso agora, já que até me lembrou aqui, que nesse dia desse café, o meu pai, sem saber o que eu ia falar com ele me deu uma caneca que dizia assim: a vida começa depois do café. Uhum. E nesse café do perdão, de fato, a minha vida começou de novo. Foi um renascimento para mim, assim como a gente está na semana que a gente comemora a ressurreição de Cristo. Ali eu ressurgi, né? Quando eu me liberei daqueles rancores que atravancavam a minha vida, eu consegui me liberar e realmente comecei uma vida nova. Então minha vida começou a caminhar, a melhorar muito. Eu senti tanto emocionalmente quanto financeiramente, como profissionalmente, em vários aspectos. E aí vivi uns 2 anos assim, comecei a me aproximar do meu pai, a conviver de verdade. Quando você perdoa, você nem consegue mais ter medo da pessoa, Uhum, você não uhum. consegue se manter afastada, você quer conviver, porque você vê como igual. Foi a primeira vez que eu consegui ver como igual, sabe? E quis conhecer aquele ser humano de verdade, aquele ser humano que eu colocava numa perspectiva de um vilão distante, passou a ser igual a mim, com defeitos e qualidades iguais, e eu quis conviver. E comecei a conviver e tudo mais, e durante uns 2 anos. Tanto que na pandemia, em 2020, no Dia dos Pais, eu mandei uma mensagem, perguntei se a gente poderia se ver no Dia dos Pais.
Ele ficou muito surpreso, me chamou para almoçar na casa dele. A atual esposa fez um almoço pra gente. Ela não sabe da história, até onde eu sei. Ela não sabe do passado, ela só sabe que eu fui afastada dele por um processo judicial durante a vida toda, mas ela não sabe mais detalhes. E nem eu tenho motivo pra contar, né? Só se isso fosse protegê-la de alguma forma. No caso contrário, não tem porquê. E outra coisa importante, na hora de falar sobre os motivos do perdão, isso não pode ter um tom de acusação. Isso tem que ter um tom de liberação. Eu te liberto por isso, sabe? Eu me liberto, eu te liberto dessa história, eu te liberto disso. Não como um tom de acusação. Então, não cabe você, na hora do perdão, você acusar, sabe? Se você entende, tem compaixão pelas dores que causaram aqueles erros, você não pode acusar. Então, eu fui passar esse primeiro Dia dos Pais com ele e fiz uma postagem logo depois das minhas redes sociais, que eu até arquivei depois, falando sobre ter sido o primeiro Dia dos Pais depois de 30 anos, o primeiro e único da minha vida que eu tinha passado com meu pai de verdade, comemorando e tudo mais. Eu levei uma orquídea até nesse dia, a gente almoçou. E aí, uns 3 meses depois, ele me chamou para tomar um café e disse que precisava falar uma coisa séria comigo. E aí eu fui, marquei até no mesmo local que fica a minha igreja. Chegando lá, a gente começou a conversar assuntos aleatórios, normais e tal. Em determinado momento, ele virou para mim e falou que uma pessoa da família tinha compartilhado com ele a minha postagem sobre o Dia dos Pais, na qual eu falava que eu estava ressignificando a dor. Nem entrava em detalhes, como eu tô fazendo aqui com vocês, e já fiz em outras ocasiões. E ele falou que uma condição para que a gente pudesse continuar convivendo seria que ou eu desmentisse essa história, ou eu não falasse mais sobre ela. De qualquer forma, que eu não falasse sobre o meu passado, sobre essa história e sobre essas dores. Eu, na hora, fiquei um pouco sem reação. Foi bem dolorido, não esperava por isso, muito pelo contrário. A gente estava começando a ter uma convivência realmente de pai e filha adultos. E aquilo me impactou, eu achei que eu estava retrocedendo. Mas eu mantive meu posicionamento de que eu não vou parar de falar sobre isso, como eu estou aqui falando hoje. Se eu tivesse me comprometido a não falar, eu não poderia estar aqui. E eu percebo que todas as vezes que eu falo sobre isso, eu ajudo pessoas. Eu entendo que eu tive acesso, que Deus me permitiu ter tratamento, que é algo que muito poucas pessoas que passam por isso têm acesso. Primeiro, porque não conseguem nem sequer ter voz para falar sobre o problema, não conseguem ter quem ajude, quem socorra, e recursos financeiros, porque a gente sabe que psicoterapia ainda é algo que não é acessível para a maioria, né? Não é acessível para a maioria. E o coaching também foi algo extraordinário na minha vida e me ajudou muito. Então eu entendo que quando eu falo disso, eu mostro para pessoas que estão com esse silêncio guardado na garganta que é possível curar essas feridas, que é possível ir adiante na vida, que é possível se tornar um case de sucesso na vida, porque você não precisa virar uma celebridade ou a rainha da Inglaterra para ser um case de sucesso. Você tem que vencer a sua história. Qual é a sua história? Você conseguiu vencer a sua história? Né? Você conseguiu trazer algo de bom para alguém, passar os seus valores para alguém? Isso para mim é vencer na vida, sabe? De acordo com um propósito que eu acredito, que é levar a mensagem de Jesus para a vida de muitas pessoas através do exemplo, né? Porque algumas pessoas têm a vocação, o propósito de fazer isso através da palavra. Algumas através do exemplo. E esse exemplo pode ser de você ter superado, de você ter perdoado, de você ter curado. E todas as vezes que essa história, através até do seu texto maravilhoso, receberam essa história, e pessoas que já viveram situações semelhantes e que nunca tinham contado para ninguém, essas pessoas foram muito impactadas e começaram a buscar ajuda, começaram a buscar um caminho de libertação, um caminho de cura, e entenderam onde estavam as consequências dos traumas na sua vida, entenderam quais eram as lacunas atuais causadas pelo trauma e começaram a buscar caminhos de solução e de cura, que para cada um vai ser diferente. Pode ser que o caminho que a pessoa vai encontrar seja outro. Às vezes, simplesmente o fato de desabafar e contar para alguém já vai ajudar. Uma das experiências que mais me deu essa convicção
foi quando eu estava em São Paulo fazendo a formação em Master Coach, com uma turma do Paulo Vieira, uma Master Coach que era treinadora da Febracis. Eu fiz uma ferramenta, ela fez comigo, eu fiz com ela, porque a gente chama de ida e volta, né? Uma faz com a outra. E ela já estava há anos no caminho do autoconhecimento. Na ferramenta, ela disse que ela nunca tinha contado aquela história. E ela só conseguiu contar, e ela só conseguiu fazer a ferramenta comigo, com a história dela, porque eu contei primeiro a minha.